frases fora de contexto, né? Como essa aí, quando você vai desocupar espaço, acontecem outras, por exemplo, eu quero que você desapareça, para você morrer, para eu viver você tem que morrer, ou quando que vai chegar o meu prêmio esperado, frases que não tem nada a ver com contexto, mas que são frases, como eu sempre digo, que estão lá flutuando em cima da gente na memória do campo e que chegam em algum dos descendentes que fica emaranhado com ela e que traz essa fala para ver que aquilo não foi resolvido, né? Então, por exemplo, no caso lá do meu bisavô, que matava ao invés de prender, porque não tinha como prender, as vítimas falavam para ele, eu também quero te matar. Nosso clã inteiro, se fica bravo, fala, nossa, mas estou com vontade de te matar. Isso não é uma frase nossa, isso é uma frase das vítimas do bisavô, que por mais que a gente olhe isso, por que ainda não foi totalmente resolvido? Porque eram muitas vítimas. Então, às vezes, uma constelação não basta, às vezes, uma geração não basta. E as pessoas, quando escutam alguma frase assim, se sentem ofendidas, se elas observarem se a frase faz parte do contexto ou não, elas vão observar que não é contra elas, e nem parte daquela pessoa. É uma frase do sistema, emitida por uma pessoa que não é aquela, ela está identificada, né? Para outra pessoa que também não está lá, e que não é você. Então, esse tipo de frase ajuda muito a gente a identificar se aquilo é uma questão do cliente ou se é uma questão do campo. Frases fora de contexto são muito fáceis da gente poder ver emaranhamento. Exatamente. A gente trabalha isso muito na constelação. A gente ajuda a pessoa na saúde dessa pessoa que está adoecendo em nome de outras pessoas. Não é? Então, se a pessoa tem autismo, quem ela está seguindo? A quem está identificada? Né? Então, é muito interessante a gente saber essa questão do emaranhamento para a gente trabalhar bem com a constelação. Nós precisamos desenvolver a nossa percepção. E a gente olha a pessoa e vê se ela está nela, se ela está fora dela, se ela está identificada com a pessoa. Ele não fala aí nessa resposta, não, mas ele fala em outros livros também, principalmente lá no Que Bom Que Eu Sei, a gente observa muitos emaranhamentos por tipo de roupa que a pessoa veste, tipo de frase que ela repete, se a postura dela não condiz com a idade dela. Então, às vezes, é uma pessoa de 50 anos que se comporta como se tivesse 16, né? Peculiaridades da pessoa, por exemplo, gostar muito de colecionar coisas, o tipo de coisa que a pessoa coleciona, o tipo de roupa que a pessoa veste, o tipo de voz que ela tem, né? Por exemplo, ontem eu aconselhei uma moça que ela tem voz de uma pessoa de 7 anos. E ela estava procurando o tempo todo um irmão do pai que morreu afogado com 15 anos. Então, ela era sempre a menina de 14 anos procurando homens jovens para namorar, porque, no fundo, ela estava procurando o tio. Então, existem várias pistas, né? Além dessas aí que você falou e que eu disse, é como se fossem pistas, pegadas que a gente vai seguindo na medida em que a gente observa o cliente, desde quando você fala com ele pela primeira vez. E a gente desenvolve essa percepção vendo bastante as pessoas, né? Por exemplo, já até falei com você. Hã? A Rosa quer falar. Não, pode deixar o César terminar, depois quero colocar uma frase. Quando a filha de 30 anos fala para a mãe, escreve, porque é recorrente esse tipo de fala, né? Eu não tenho culpa da sua infelicidade, né? Eu não tenho culpa de você não ter tido a vida que você quis. Você tem a obrigação de satisfazer os meus desejos. É um emaranhamento, né? Essa moça, essa filha, está repetindo alguma coisa de alguém, né? Que pode ser aí nesse caso é da família da mãe, do sistema da mãe, ou pode ser do pai? Não, é da mãe, porque ela dirige a mãe.
Pode ser Pode ser dos dos dois. dois. Pode ser de qualquer um dos dois, aliás. Ela pode estar repetindo uma frase do sistema para a mãe, porque é a mãe dela que está lá, mas isso pode ser uma frase do pai, pode da mãe do pai, da avó do pai. A gente só sabe quando a gente olha, né? Mas assim, essas frases repetidas e que não tem nada a ver com a gente, e está falando para você uma coisa que você está vendo que não é para você, é frase sistêmica, é emaranhamento e é com alguém de trás. Ou dessa mãe, ou desse pai, ou dali para trás. Tá? Ela só está denunciando. Essa moça está querendo muito da mãe? É isso também? Está querendo que Isso. A mãe até hoje não consegue, né? E assim, é engraçado que são gêmeas, e uma gêmea tem 2 filhos, que é um sucesso os filhos. Um é médico, o outro é engenheiro, bem empregado, bem casado, sabe? O outro é médico, já está terminando a 2ª residência, e foi criado, esses filhos homens, foi criado só com a mãe era toda, não estava nem aí, e os meninos deram certo. A outra irmã gêmea, né, casada até hoje, bonitinha, emprego fixo, PPP, teve 2 filhas, e as 2 filhas, nenhuma das 2 se acertou até hoje. Uma tem 32, a outra tem 30, eu acho, e assim, sabe, nenhuma das 2 terminou, nenhum curso, até hoje a mãe banca, sabe, trabalha, mas o dinheiro não dá, enfim. E aí a filha mais nova fala muito isso para a mãe, sabe, eu não tenho culpa de você não ter vivido o que você queria viver, eu não tenho culpa da vida que você tem a obrigação. Ninguém quer olhar, sabe? Ninguém quer olhar para algo. Então, assim, eu conheço a história, já, né, já indiquei, já falei que precisa procurar ajuda, mas a mãe não quer olhar, o pai menos ainda, e a filha está na zona de conforto, né? Porque, sabe? E aí dinheiro, assim, sabe? Não tem tanto. Não tem tanto. Uma coisa que pode ser também, pode ser que a mãe tenha provocado um aborto. Mas tem. Tem, realmente. Essas meninas estão identificadas com aquele que não pôde receber a vida. Já fiz constelação desse jeito. Uhum. Realmente, a mãe foi violentada aos 17 anos. E o resultado desse estupro gerou uma gravidez. E na época ela tinha namorado, que é o atual marido, e a condição para continuar o namoro e casar foi fazer o aborto. Sabe? Você vê que até por... Fizeram o aborto fazer e depois teve as 2 filhas. E isso você podia trabalhar com ela. Pois é, então, mas ela não aceita. Na verdade, eu acho que a mãe não quer olhar para o fato aborto, sabe? Pois é, as filhas estão identificadas com a criança que ela tirou. Ela não quer. Estão identificadas. Estão emaranhadas com a criança que não chegou a ser gerada, ou que gerou e morreu. Né? Isso mesmo. Inclusive, a mais velha tem 2 filhos, e a filha a neta, a primeira neta, tem 7 anos, a avó tem a guarda. A avó pediu a guarda, sabe? Enfim, alegando várias questões, até de condição financeira, mesmo que a menina não tem emprego fixo e tal. A avó pediu a guarda e tem a guarda. Sabe? Sim. É interessante. O outro com ela. Então, na verdade, é minha cliente. Uma frase basta para a moça que está mãe, se você não pôde ficar com sua filha, eu também não posso ficar com a minha. Então, mesmo que ela não constele, você pode contar uma história para ela em que uma mãe perde uma filha e depois a filha perde a própria filha.
E aí que a filha fala essa frase, porque a própria frase já cura. Você pode usar uma metáfora se ela não quiser constelar e ela é suplente. Uhum. Tá. Isso é interessante. Uhum. Muito bom. Muito bem, né? Se a gente olha as coisas por Ok. esse lado, Obrigada, viu? tem, muito bom. Mais alguma coisa que vocês querem ver a respeito desses emaranhamentos? Nós temos mais 10 minutos. Vai mais uma pergunta. Conta aí mais uma. Ô, Márcia, Oi? a minha filha, no caso, ela tem muita raiva, ela sente muita raiva. E assim, um rancor. E você não sabe de onde que vem. E, como eu já te falei, o meu caso, né, meu processo, você está lembrada? Pois é, aí pode ser pelo meu processo, ou essa raiva também pode estar ligado com a parte de avô, vó, essas coisas. Porque, assim, o avô, por parte de pai, era uma Vê um pessoa cafezinho. muito ruim. Já matou também. Então, assim, e no caso, a minha mãe é sem condições também, tanto que é raivosa. Pode ser que ela está puxando Ah, alguém. não quer crescer, né? Ela está olhando para tudo. Ela está olhando para a sua questão, para a questão da mãe, para a questão do avô, para a questão da avó. Às vezes a pessoa não está identificada com uma coisa só, gente. Por isso que quando a gente constela, vocês se assistirem outros trabalhos de outras pessoas, e vocês, quando forem ficando mais experientes, vocês vão ver que muitas vezes eu vejo um ponto, o César vê outro, outra pessoa poderia ver outro. A gente muitas vezes não tem uma identificação só, mas a solução não é linear. Então, quando você resolve uma, a pessoa muda tanto, o contexto muda tanto, que você resolve várias, mas existem outras, né? Nossos filhos, por exemplo, são filhos de consteladores, cresceram dentro do trabalho. Vira e mexe, pode acontecer alguma outra coisa. Então, aquilo que surgir na imagem dela no dia é trabalhado. E depois disso, espera um tempo. Pode ser que as outras coisas todas se resolvam, pode ser que não, aí trabalha de novo. A gente está falando aqui sobre um todo para vocês terem uma estrutura para colocar a matéria em cima. Mas de onde que a gente pode partir realmente? O que o cliente quer? Porque todo mundo fica me mandando perguntas e eu toda hora eu devolvo. O que o cliente quer? O que o cliente quer? O terapeuta não pode querer nada para ele. E segundo, a imagem do cliente. Me manda a foto da imagem. Vamos ver a imagem daquele momento em cima do que ele quer. Por exemplo, essa moça de ontem tinha a questão do irmão do pai e tinha a questão que a mãe desse mesmo pai morreu quando o pai tinha 6 anos. Então, veja, o pai perdeu a mãe pequena e depois teve um irmão que morreu aos 16 e seguiu aquela mãe. Então, ele teve 2 mortes. No trabalho, na imagem, apareceu o tio. Então, eu não vou colocar tudo, porque senão eu me perco, entende? Ela se comporta também como mãe do pai, mas o que aparece na imagem dela, o que é gritante, é a morte do tio. E ela reclama de que tem vários relacionamentos complicados. Isso diz respeito ao tio, ou seja, todos os homens que ela olha ou que ela procura, é como se ela estivesse procurando encontrar o tio. Como nenhum é ele, nenhum ela fica. E ela procura homens que têm tendência a morrer, porque o tio está morto. Então, eu esqueço a avó. Numa outra etapa, eu posso trabalhar isso. Então, não adianta a gente ficar confabulando se é fulano, se é ciclano, se é beltrano. Adianta a gente saber o que a pessoa... Ela está emaranhada, que é essa primeira questão aí, tá. Qual que é a questão? Onde ela quer chegar? Tal. E qual que é a imagem? Tal. Aí, eu vou seguindo esse caminho, senão eu vou ficar devagando, porque problema toda família tem. Bem. Uhum. E é uma paz quando essa questão está emaranhada, ela se desvincula de quem ela está identificada. Ela fica completamente em paz.
Porque ela para dessa identificação e segue o ritmo da vida dela. Fica tranquila, né? Isso é muito bom. Bom, vamos ver outra pergunta? Qual que é a outra pergunta? A 10ª? Deixa eu ver aqui. Um casal que não pode ter filhos busca sua orientação para adotar, para fazer a adoção de uma criança. Qual é a sua conduta como ajudante, de acordo com os ensinamentos de Bert Hellinger? Quer novamente essa pergunta? Um casal que não pode ter filhos busca sua orientação para adotar, né? Para fazer a adoção de uma criança. Qual é a sua conduta como ajudante de acordo com os ensinamentos de Bert Hellinger? O que vocês acham? Se uma pessoa chega, eu não posso ter filhos, tenho 35 anos, meu ovário não funciona, o espermatozoide do meu marido também não tem mobilidade, é quase zero, e nós queremos adotar. Qual é a percepção de vocês em relação a isso? Vocês negam, vocês ajudam, vocês... o que vocês acham? Antes disso, é procurar saber se a pessoa tem um emaranhamento para não poder ter filho, né? Não, só essa questão mesmo. Só essa questão. Ela não pode ter filho, está procurando vocês, e eu quero adotar um filho. Qual a percepção de vocês dessa questão? Eu acho que... Eles estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Teste som. Márcia. Tá. Eu acho que uma das coisas importantes que eu, pelo menos, vi ou entendi do trabalho é que, primeiro, se alguém for adotar, que seja fazer isso pela outra pessoa e não por uma necessidade de ter filho, né? Fazer isso para auxiliar a pessoa, olhar para a criança e não por uma necessidade da própria pessoa. Tanto que ele deixa claro que a gente não pode, quando está adotando, chamar de filho ou achar que ela é mãe, que ele é filho, que nunca vai ser mãe, nunca vai ser filho, cada um no seu papel, né? Eu sou a pessoa que adota, você é uma pessoa que eu escolhi cuidar, que eu escolhi tratar, deixar tudo isso muito claro nesse aspecto. E, pelo que eu entendi, em geral, é muito mais estar fazendo isso pela criança, né, e para um trabalho para a comunidade, do que uma necessidade de ter um filho, já que eu não tenho, né? Você está falando isso porque quando Estão ouvindo a Laura? Estão me ouvindo? Porque quando a criança é adotada, ela continua ligada ao sistema da família biológica dela, certo? Então, normalmente, quando existem os problemas nas famílias com as crianças adotadas, é porque a família que adotou entende que ela é um filho, mas, na verdade, ela absorve ou, né, ela está ligada no sistema da família de origem. Então, a família que adota, ela tem que entender que a criança tem outra família de origem. Está consciente disso, né? E quando a pessoa adota por vontade de ter um filho, ela adota porque quer se sentir mãe, mas na verdade ela não vai ser mãe. Ela tem que estar consciente de que a criança tem outra mãe, né? Sim. É muito difícil isso. Por exemplo, cada um paga um preço. Cada um paga um preço, né? Ela deve pagar esse preço de criar essa filha, criar esse filho, e não dá certo. E ela tem que pagar esse preço. Se ela sabe valorizar os pais dessa criança, obrigado pelo filho que vocês geraram, eu apenas cuido dele, dou o máximo de mim para ele, mas vocês são os pais dele. Você é a mãe e tem uma pessoa que você teve contato que gerou esse filho em você. Infelizmente, você não pode cuidar dele, mas eu cuido dele com carinho. Então, se fizer assim, pode dar certo, né? Então, o papel do constelador, nesse caso da pergunta que o casal procura o constelador, né? Sim. Seria orientar a pessoa
para essas questões de aceitação e para a carga que ela vai carregar também. Exatamente. Tudo tem um preço. Falar, Tudo tem um preço. Exatamente. Sim. Mais alguém quer falar? Quer falar, Rosa? Deixa eu falar uma questão sobre isso. Nesse caso, não poderia também se olhar como está a relação do casal ali, porque quando se vê essa conexão entre eles, essa interação, para onde que olha, distanciamento, essas questões que olham na relação, não poderia se ver se tem espaço para uma criança poder ser incluída nessa relação? Porque às vezes até pode ser pelo fato de não conseguir ter filhos alguma coisa, de não ter espaço para uma criança entrar. Então, não seria, às vezes, oportuno trabalhar essa relação para ver se eles estão, de fato, querendo ser pais e tem um lugar nessa relação para poder a criança entrar nesse sistema? Sim, claro. Mas a questão é, se ela procura você é psicóloga, ela te procura lá, fala assim, Vera, eu e meu marido, nós queremos adotar um filho. O que você acha? Qual que é a sua percepção? O que você pode orientá-la? O que você falaria para ela? Que sim, e justamente arcar com esse ato, com todas as consequências do ato da adoção, né? Entender que tem pais, tudo isso que eu falo, entender que tem os pais que deram a vida, que por algum motivo não vai poder cuidar, e ela cuidará, arcando com as consequências, né, da adoção. Mas eu digo Sim. assim, trabalhando ali com a pessoa, eu não sei, mas eu acredito que se você trabalha a relação dos dois ali, propicia, inclusive, a criança ir para esse sistema se sentindo acolhida, sentindo que realmente Sim. está ali no papel de filho, né? Exatamente, isso pode ser bom, né? Pode ser bom ter essa criança na vida deles. Não quer dizer que é ruim, não. Pode ser bom, sim. E a questão é a gente dar um lugar para essa criança no nosso coração e para os pais dessa criança. Isso é muito positivo também. Imagina se a criança é jogada, se ela é criada no orfanato, se ela não tem ninguém que cuida dela, se tem os pais que podem cuidar. Está fazendo um bom serviço à vida, não é? É bom também. Provavelmente melhor que o orfanato. Melhor que o orfanato, claro. Tendo os pais que cuidam bem dessa criança, que educam essa criança, colocam essa criança na escola, que faz tudo por essa criança, é positivo. Não é só ruim, não. Tem um lado bom. Essa questão é muito ampla, porque depende de quem que é esse casal, depende de se esse casal já tem filhos ou não, depende de se esse casal tem idade para estar adotando essa criança, depende de um monte de coisa. Eu vou te falar de duas situações diferentes. Fora essa comum de que as pessoas adotam porque não podem ter filhos. Tem um casal super milionário que eu atendi, você viu eu atendendo essa pessoa em áudio, ela mora lá no Canadá. Aí viajaram por causa dessa quarentena, tudo. Ai, Márcia, eles têm 2 filhas, o cara já tem 2 filhos do primeiro casamento. A gente veio pensando em adotar uma criança, porque esse corona mexeu muito com a gente, tem muita criança refugiada, blá, blá, blá. Aí eu falei para ela, vocês querem fazer isso, então, no sentido de ajudar a criança? Será que vocês não ajudariam mais crianças se vocês apoiassem essas mães que não podem estar com a criança porque precisa de um apoio financeiro que vocês podem dar por um tempo? Então, eu acho que a gente também tem que dar possibilidades, dependendo do que é a questão. Não era porque eles não podiam ter filhos, eles já têm filhos adultos, os 2 têm filhas pequenas e queriam adotar por causa de estarem sendo mobilizados pelo que está acontecendo agora. Ela falou, nossa, mas eu vou ajudar muito mais gente desse jeito. Eu falei, então, se você, por exemplo, tem uma mulher que tem 5 filhos, está dando um dos meninos porque não dá conta de criar todos, ou um refugiado que está no país aí desempregado, e se você se responsabiliza, por exemplo, olha, eu me responsabilizo pela escola dos seus meninos até se formarem, você está cuidando de 2 crianças ao invés de cuidar de uma, e muito mais bem cuidado deixando com a mãe do que levando para casa.
Então, esse é um aspecto, fora esse outro comum que vocês estão vendo. E outra, aconteceu uma coisa exorbitante. Uma mãe não pode ter filhos, não tem óvulos mais, já teve, não tem mais, não contou para ninguém da família, só ela e o marido sabem, e eles querem fazer uma inseminação, uma fertilização com óvulo de outra mulher e ela ter esse bebê sem contar para a família que o bebê não é dela. Nesse caso, eu já fiz o contrário do que vocês estão falando aí. Eu falei, se você adotasse uma criança, ou seja, se ela adotasse uma criança, todo mundo saberia que não é dela, não entraria uma outra mulher no relacionamento do casal, ela assumiria que ela estava fazendo aquilo por ela e não pela criança, mas que aquilo era uma verdade. E aí, se ela optasse por isso, eu dar essas orientações de que aquela criança é daquele casal, e de que uma criança adotada tem pai e mãe biológicos e pai e mãe adotivos. Então, depende. Aparece coisa que a gente nem imagina, gente. Olha que 2 casos completamente diferentes desse aí do todo dia que o Hellinger está falando. Então, primeiro a gente tem que ter bom senso disso. Por exemplo, se eu fosse solteira ou se eu não tivesse filhos, a primeira coisa que eu faria era encaminhar isso para um constelador que tem filho. Porque senão a gente também não tem noção. Se você tem noção da teoria, mas você não tem noção desse arcar com a responsabilidade, arcar com o risco. Ninguém fala dos filhos biológicos também. Quando você tem filho biológico, você está se expondo. Só que você está se expondo ao seu campo que você conhece. Quando você adota, você está se expondo, aquela criança vai estar conectada ao seu campo, porque entrou, não sai por causa do pertencimento, mas a família dela todinha vem para o seu campo também e você não sabe nada daquele lugar. Então, você vejam, já são 3 situações diferentes. Como é que uma pessoa que não tem fato e circunstâncias sobre isso vai até saber o posicionamento em relação a isso? Então, existem todas essas questões. Hellinger falou disso para falar da importância de incluir os pais biológicos na adoção. Mas um casal que vai adotar, a gente tem que pensar em todos esses contextos, porque aparecem coisas que vocês nem imaginam de gente que quer adotar. É como a inseminação artificial com espermatozoide de outro homem. Ou o óvulo de outra mulher, César. Ou o óvulo de outra mulher. Também. Entre o filho biológico e o adotado, é melhor o biológico, e é isso que a Vera está falando do casal. Mas entre uma adoção e uma inseminação, nós, consteladores, devemos não escolher, mas expor para o casal as diferentes consequências disso. E a consequência de entrar ou uma outra mulher ou um outro homem no relacionamento é muito mais séria. Ainda mais escondido, sem a família saber. Isso quem é psicólogo, quem é médico, quem orienta as pessoas, precisa saber. Se uma pessoa... Uma vez uma moça veio fazer trabalho comigo, ela falou assim, olha, doutor, eu tenho um filho, meu marido não tem mais espermatozoide. Eu vim em Uberlândia, fiz inseminação de outro homem. E estou grávida desse outro homem. O que eu podia falar para ela? Seu marido sabia? Ou ele sabia? Não, o marido sabia. Eu vou falar para ela, seu relacionamento acabou? Não, não posso falar isso. Não posso, jamais. Nós não podemos colocar a pessoa em uma má situação com a nossa resposta. A gente tem que escutar a pessoa e deixar ela seguir o caminho dela. Agora, se a pessoa vem falar comigo, olha, estou pensando em engravidar e meu marido não tem mais espermatozoide, mas meus ovos estão têm condição de gerar vida. O que a senhora acha? A senhora acha que eu pego espermatozoide de outro homem e faço inseminação artificial em mim? Eu posso falar para ela, olha, eu já fiz constelação onde, por exemplo, uma mãe veio fazer constelação comigo porque o filho dela estava perdido na vida. Eu falei para ela, e o pai? O pai, eu fui no banco de espera, escolhi aquele pai. Ele não tem falta do pai, o meu pai representa o pai dele. Fiz a constelação desse menino. Já falei isso para vocês.
esse menino estava ligado ao pai biológico dele. Os irmãozinhos que a mãe tinha, aqueles ovos que a mãe tinha também. Então, tem a ligação com esse todo. A gente tem que ver isso. A nossa percepção tem que englobar todas as pessoas, né? Então, a questão é muito interessante quando a gente fala com a pessoa. Se ela vem que ela vem consultar com você e fala assim, eu quero ter um filho, mas tem que buscar espermatozoide de outro homem. Você pode orientá-la. Olha, pelo que eu percebo na constelação, acontece isso, isso e isso. Se você vai fazer isso, você tem que arcar com as consequências. Né? Tem uma questão aqui que eu pensei agora do doador, né? Então, o cara que doa muito sêmen, ele pode estar fazendo filho espalhado pelo mundo e essas crianças não vão se conhecer e vão se procurar, por acaso? Pode sim. E tem pessoa que fica meio louca. Eu conheço uma mulher que ela engravidou de um banco de esperma. Ela tá louquinha. Tem um tanto de óvulo. Ela ficou louca. Doutor César. Sim. Então, nessa questão da adoção aí, eu quero colaboração no sentido assim, que quando se chegar algum caso para um constelador, para a gente poder estar orientando, se alguém tiver algum caso, de falar da importância, já foi citado aqui, da importância de incluir os pais biológicos desses filhos que serão adotados, e da importância desses filhos saberem que são adotivos, que existem outras famílias que são as famílias biológicas. Nós temos grandes problemas, eu vejo muita reclamação dos pais quando adotam, dos filhos quando chegam pelos 10, 12, 15 anos, deles fugirem muito, saírem muito de casa, ficarem muito rebeldes com os pais adotivos, né? E aí a gente vê pai e mãe chorando, porque eu dou tudo, eu dei tudo, e não sei o que acontece, não sei o que falta. O que falta? Falta justamente essa inclusão. Quando eles estão fugindo, eles estão fazendo o quê? Eles estão procurando os pais biológicos, então atrás. E aí, a semana passada, eu recebi um caso aqui no escritório, ela é adotada, que a cliente que me procurou. Tem 30 anos que a mãe adotiva faleceu e ela não deixa o inventário acabar. E ela, assim, tem uma parcela boa de herança para ela. E eu falei, por que você não deixa acabar? Não, porque minhas irmãs, no caso delas, irmãs, as que são as biológicas, as que eram, já tinham 3 filhos no casal, quando resolveu adotar. E adotou 2. Adotou ela, que veio de uma família, e adotou um outro, que veio de outra família. Então, ficaram 105 filhos, né? Os 3 biológicos e 2 adotivos. Ela não deixa acabar o inventário. Por quê? Porque o inventário é o elo que ela tem de ligação com as irmãs. Se acabar o inventário, as irmãs, ela não vai ter mais assunto para estar com as irmãs. Então, ela inferniza as irmãs e ela fica no vitimismo de ser perseguida. As outras todas evoluíram, ela não evoluiu. Mas não evoluiu por quê? O que aconteceu? A vida tocou, são 30 anos. O que você fez nesses 30 anos? Os 30 anos ela infernizou e brigou com as irmãs e atormentou todo mundo. Aí foi me falar do irmão dela, falou assim, tem um irmão meu que é alcoólatra. Eu falei, o seu irmão, seu pai tinha problema com álcool? Alguém, seu avô? Não. Aí passou. No final, aí me contou que esse irmão que é alcoólatra é o outro que é adotado também. Eu falei, então tá explicado. Por que seu irmão virou alcoólatra? Então, assim, além de falar, os terapeutas, além de conversar com quem está pensando em adotar, pensar também na criança que está sendo adotada, né, que está sendo tirada do seu lar, que está sendo levada para outra família, aquela coisa toda, todas aquelas complicações. Eu, Selma, enquanto advogada, enquanto conhecimento que eu tenho agora de constelação, perguntar para mim se é a favor ou contra a adoção, eu sou contra, literalmente. Não consigo ver, sabe, um caso que fala assim, não, esse aqui foi perfeito, esse foi maravilhoso. Então, por enquanto, eu ainda preciso trabalhar muito isso, poder saber vários outros casos, poder falar assim, não, a adoção resolve e é a melhor coisa do mundo, sabe? Então, assim, ao meu ver, é como a Márcia sugeriu, ajude, deixa a pessoa ficar na casa dela, na família dela, ela gosta daquilo, né? E, assim, e tem como... ninguém quer ser tirado do seu ninho biológico, né? Então, eu acho muito pesado. E tô achando muito complicado esse caso. Depois eu dou notícia para vocês no desenrolar. Sim. Então, eu quero contribuir até com experiência mesmo. A minha filha mais nova é adotada. Veio para minha casa com 4 anos de idade.
e eu já tinha 2 filhos. O meu do meio, né, o meu biológico mais novo tinha 10 anos na época. Enfim, ela não tinha lugar de ficar, ela era uma menina de rua mesmo. A mãe, a última parenta que cuidou dela quando ela veio para minha casa era a bisavó, que já era uma senhora de mais de 70 anos na época. Falou o seguinte, que se eu não quisesse ficar com ela, que eu podia deixar ela na rua mesmo, não precisava devolver ela para lá não, porque, enfim, não tinha... Né? Meio que ela chegou, meio que ela caiu aqui na minha casa e aí a gente acabou adotando. Nós não queríamos, né, não tinha planos de ter outro, né, de ter mais filhos. Enfim, adotamos então por ela. E eu sempre tive, né, a consciência de quanto o histórico anterior dela era difícil. E falei, bom, se eu conseguir conduzi-la até uma idade adulta, para saber fazer as escolhas que a mãe dela não teve condição de fazer. A mãe dela era uma pessoa de 23 anos na época, não sabia ler, não sabia escrever. Não tinha certidão de nascimento, porque o cartório que ela foi registrada incendiou, enfim, queimou, acabou, ela não tinha, na verdade, ela não era uma cidadã, porque ela não tinha um documento sequer. Fizemos adoção, legal, enfim. E na adolescência, a partir dos 12, 13 anos, ela sempre foi hiperagitada, muito difícil, enfim, aprendizagem difícil, muito inquieta. Enquanto criança, fez terapia, né? Ela fez acompanhamento terapêutico o tempo todo e na adolescência começou a aparecer, né, alguns problemas, sempre soube, né, também, ela tinha 4 anos, não tinha como não saber, nunca escondi, mas ela nunca quis, toda vez que eu tocava no assunto com ela saía e não queria ouvir, e eu também nunca omiti, mas também nunca incluí a família biológica. Eu sei a família biológica, né, mas eles lá e eu aqui com ela e tal. Mas chegou uma hora que tinha muitos problemas. E com isso eu tomei conhecimento, né, da constelação, do método sistêmico. E chegou uma hora que eu sentei com ela, obriguei ela mesmo, sentei ela na minha frente e falei, olha, nós temos que resolver algumas coisas, né, e eu vou falar com você o que eu acho. Ela já tinha mais de 18 anos, na verdade ela já tinha uns 20 anos. E eu vou falar o que eu acho e eu gostaria que você fizesse, mas tem que ser você, né? A primeira coisa que eu quero que você faça é você reconhecer que você tem uma mãe biológica. Você só está aqui hoje comigo porque você teve uma mãe biológica. Não sou eu, sua mãe biológica, você sabe disso. Você veio para cá com 4 anos. Então, porque assim, Rosa, a mãe, era tudo que ela quer e tudo que ela não quer. Entende? Então, assim, eu era o saco de pancada dela. Se deu certo, se não deu certo, eu era responsável, sabe? E aí eu falei, não dá, né? Então, assim, vamos fazer uma coisa. Você vai pensar, se você quiser eu te levo, enfim, a gente acha a sua mãe biológica, os seus irmãos, são 5 filhos, dos 5, só o mais velho que não foi dado para adoção, os outros todos foram adotados ou largados por aí, sabe? Eu sabia que ela tinha, né, esses 5 irmãos. Então, a primeira coisa é isso, vamos olhar para essa mãe biológica sua, sabe? E para esses irmãos que você tem, sabe? Sim. Depois disso, então, a gente volta a conversar, porque eu não vou mais ser saco de pancada, e não vou mais ficar, né, eu preciso continuar minha vida, chega de chorar, sabe? Sim. E ela não falou nada comigo, mas ela foi atrás, sabe? Foi atrás, conseguiu encontrar a mãe biológica, conseguiu encontrar os irmãos, sabe? Sim. Conseguiu conhecer todos, sabe? Não conheceu o pai, até então eu não sabia, né? A história que eu sempre soube é que a mãe não sabia quem era o pai, enfim. E a partir desse momento, depois de um certo tempo, o nosso relacionamento melhorou, assim, demais, sabe? Precisa melhorar, precisa caminhar ainda, muita coisa. Mas a gente começou a ter um relacionamento e uma convivência normal, né? Mais dentro da normalidade.
sabe? Então, assim, melhorou demais. E eu incluí essa mãe, sabe? Eu incluí Sim. essa mãe na minha casa com objeto, Sim. sabe? Esse objeto representa essa mãe, sabe? E eu comecei até a agradecer o fato dessa mãe biológica ter me dado essa menina, né? Ela existiu uma mãe que pôs ela no mundo para mim, sabe? Sim. E recentemente, um tempo depois, eu encontrei com a mãe, sabe? Eu mesma liguei para a mãe, falei que queria conversar com ela, e nessa conversa que eu tive com a mãe me falou, não, eu sei quem é o pai, sabe? Ela, né, o pai é vivo, mora aqui na cidade, enfim, contou uma história terrível do pai também, que, né, acaba que a gente consegue encaixar e entender até porque ela tem essas atitudes, sabe? Então, assim, realmente a coisa só começou a caminhar depois que eu, Rosa, incluí essa mãe e falei com ela, falei, olha, você, né, agradece a mãe que você tem. Se você está respirando hoje é porque ela te pôs, independente do que tenha sido. Não vamos entrar aqui na questão dela ter te abandonado, sabe? Eu já te falei que eu não vou te abandonar, independente do que você fizer. Aqui na minha casa é a sua referência, que também é a Sim. sua casa, é a sua referência. Ela Sim. estará aberta dentro dos meus parâmetros para você a hora que você precisar, sabe? Então a coisa começou a fluir, sabe? Começou a melhorar. Precisa ainda Sim. muito? Precisa, né? Mas ela mesma, em relação aos dois mais velhos, ela mesma, com certeza, né, com a minha contribuição e com a contribuição de todos, mas ela se coloca muito assim, eu não consegui estudar porque os meus irmãos estudaram, foram para Uberlândia e estudaram em Uberlândia, sabe? E eu queria ter ido estudar em Uberlândia e não fui, sabe? Sim. Então, eu não sou boa quanto eles. Aí eu, olha, os seus irmãos foram porque quando foram, eles tinham todos os requisitos de bom resultado na escola, passou no primeiro vestibular, enfim, me mostra isso que você terá essa chance também. Sim, sabe? claro. Me dá bons resultados na escola, por exemplo, compromisso com as coisas, sabe? Então, assim, já começou a faculdade, parou, começou um curso técnico, não terminou. Ultimamente tinha começado o magistério, porque ela gosta muito de criança, começou o magistério noturno, né, que é para trabalhar com criança até 4 anos, parou também, sabe? Mas agora acredito que ela vá. Então, sabe, a gente já está... Então, pelo menos ela tem demonstrado vontade de fazer alguma coisa, mas parou o curso, enfim, sabe? Então, eu sei que ainda existe, né, um longo caminho aí, algumas coisas, só que agora eu já me coloco numa condição não de mãe que cobra, sabe? Sim. Mas de uma pessoa que acredita no potencial dela, dentro do que eu tenho condição de fazer isso, sabe? E de possíveis orientações e que ela esteja receptiva para essas orientações. Então, assim, me amadureceu muito nesse sentido, porque até a minha cobrança em relação a ela... Uma Muito frase bom. que você pode dizer internamente, você não precisa dizer para ela, mas você pode dizer internamente. Eu sei que para você é difícil ter uma vida melhor do que a vida da sua mãe. Então, eu sei por que você abre mão das suas possibilidades. É o seu amor por ela. Uhum. Essa é uma solução de frase sua interna, de maneira que você respeite a dificuldade dela de aceitar tantas possibilidades na vida se a mãe dela não teve nenhuma. Uhum. Uma outra coisa que eu quero dizer disso, para finalizar, é que o Hellinger dá uma outra possibilidade. Infelizmente, ele falava muitas coisas nos cursos, né? E muitas coisas não estão escritas, mas ele dizia o seguinte: se você quer ajudar, por exemplo, nesse caso seu, que você já tinha uma criança, né? Se acontece isso de novo, se surge isso para alguém, nós vamos cuidar de você
e nós não vamos ser, eu não sei, Selma, como é que chama, se é tutor, se é alguém responsável, assim, tipo, meu padrasto, ele não era meu pai, ele adotou a gente como, acho que é tutor, né? Criação, não. Selma, como é que chama quando você é responsável por uma criança sem ser pai dela e que tem aquele termo de responsabilidade? Pode ser tutor, sim. Então, a pessoa, ela faz um termo de que ela é o responsável pela criança, mas ela não toma o nome do pai ou da mãe da criança na certidão de nascimento, e nem ela adota a criança como dela. Ela é responsável por uma criança que tem pai e mãe, mas que não tem, que eles não podem se responsabilizar por ela naquele momento. Então, mesmo que eles nunca possam buscá-la, ela sempre vai ver a porta aberta caso eles possam, porque você não está pegando ela para você, você está deixando ela com eles, mas cuidando dela enquanto eles não podem ou porque eles não podem. Então, isso é uma opção para adoção para criança que você, não, mas tem uma criança, está lá na creche, eu não quero que fique lá, é muito novinha, e a creche é cheia de crianças maiores. Você pode levá-la para sua casa sem dar o seu nome a ela, mas ser responsável por ela e deixar que os pais dela continuem sendo pais dela, mesmo que você cuide dela. E ele fala que isso dá muito bom resultado, porque isso eu não estou cuidando de você só se eu te pegar para mim, eu estou cuidando de você mesmo você sendo deles. Então, é uma opção também que, como quase não tem na literatura, ele dá, e é uma coisa maravilhosa, ainda mais essa frase, né? A porta para os seus pais está aberta caso eles possam, mesmo que a gente saiba que nunca vai poder. Porque a criança não deixou de ser deles e não deixou de ser cuidada por alguém que pode cuidar. Muito bom, gente. Vamos finalizar por aqui. Nós vimos dar 40 minutos, já tem uma... Oi, doutor Márcia, eu só queria talvez falar uma coisa para ficar um pouco mais claro para mim. Eu acho que assim, me preocupou alguma coisa até da fala da Selma, assim. Eu acho que a sensação de abandono, né, me parece, né, e vocês me corrigem se estiver errado, a sensação de abandono, eu acho que sempre existirá. Suponho que sempre existirá para uma criança que foi abandonada pelos pais, de alguma forma. Ou mesmo porque os pais morreram, tiveram um incidente, ou porque os pais abandonaram numa creche, na rua, em algum lugar, etc. Eu acho que muito interessante a gente ter várias possibilidades e se questionar se o caso é de trazer para minha casa e assumir como mãe, se eu posso ser só uma tutora, se eu posso proporcionar que essa mãe biológica consiga vencer os obstáculos que levaram ela a abandonar o filho. Porque eu acho, assim, me fica uma sensação muito drástica, que parece que a adoção é sempre um problema. Eu conheço casos bem-sucedidos e casos difíceis também de adoção, com os quais eu convivo, que eu vi crescer junto com meu filho e tudo. E eu acho que, assim, me parece que independe disso, porque eu vejo também, tanto no meu filho quanto nos filhos biológicos também, que eu acompanho e vejo crescer, que também existem inúmeros problemas, né? Senão eu acho que meu receio, eu estou dizendo isso, assim, que a gente cria um estigma de que, assim, né, a adoção é um problema. Não, pode, porque está trazendo uma história que às vezes não é uma história fácil. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhos biológicos e uma é um doce, perfeita, realizada, blá, 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 blá. E o menino que passou justamente por vários abandonos, ela foi a 5ª pessoa que pegou. Ele tem uma história muito complicada, ele teve desnutrição, ele tem muitos impactos, inclusive ele tem diagnóstico de esquizofrenia. Por outro lado, a adoção dela e a dedicação dela foi tal que hoje ele é um homem de 30 anos com esse diagnóstico, toma remédio, é medicado, blá, blá, blá. Mas assim, ele está terminando está fazendo a 2ª faculdade, está trabalhando. Assim, ele está muito satisfatoriamente para uma pessoa que tem um diagnóstico desde o início, do final da infância de esquizofrenia, assim, está super ok, está super dando conta dele, está criando a sua independência,
Enfim, eu acho que ele ganhou muito com essa adoção e com essa dedicação. Então, assim, é uma coisa... Será que a gente pode dizer dessa forma? É uma questão, né? Não é legal fazer? Você nunca... Esse amor nunca vai ser o bastante em relação aos filhos biológicos? Eu fiquei um pouco, acho que, assustada quando a Selma falou. Não, a gente não disse isso hora nenhuma. A gente disse outras coisas. A gente disse, primeiro, essa criança nunca vai deixar de ser filha dos pais biológicos. Essa foi a primeira fala lá. Sim. Segundo, os pais que vão adotar não podem nunca deixar de incluir os pais biológicos e eles têm que ter consciência se eles estão adotando por eles ou pela criança, porque a adoção tem consequências diferentes nesses dois casos. Terceiro, se a criança é adotada e ela tem a liberdade, como a Rosa estava falando, de procurar os pais dela, de ver e tudo, e ela tem mesmo, ela tendo a comparação com os biológicos dela, mas sabe a história dos pais dela, é um tipo de adoção, e se ela não sabe nada disso, é outro tipo de adoção, porque quando você tem um problema, mas você tem uma família biológica que você sabe onde você vai buscar os emaranhamentos, já é difícil. Uma pessoa que não sabe nada da história dela e que tem os emaranhamentos da família adotiva e da família biológica, eu, para te falar a verdade, atendo muitas adoções, muitas, e todas, sem exceção, que eu já conheci e que não sabem nada da família biológica, terminam a vida adulta muito perdidos, porque para ela está perdida junto com aquela história. E terceiro, isso tudo, a gente sabendo e querendo as consequências, como a gente sabe que filho pode nascer nosso, biológico, saudável ou não, perfeito ou não, com deficiência ou não, e que pode dar certo ou não, e que eu posso ficar viva ou não, e ele também ou não, e mesmo assim eu me arrisco, a pessoa pode se expor, mas ela se expor, depois que ela conversa com um constelador, e sabendo ao que ela vai se expor, é uma opção muito mais legítima do que se ela não sabe disso. Porque nós sabemos da influência do campo, e essa criança sempre vai ficar submetida a 4 campos, pai e mãe biológicos e pai e mãe adotivos. Então, o que a gente está discutindo é isso, e não se deve ou se não deve adotar. A gente está dizendo, se você for adotar, tem esse cenário todo. Outra coisa que apareceu aqui foi isso. Às vezes é melhor ainda adotar do que uma inseminação de uma pessoa que você não conhece, que aí que é mais custoso. Aí não é um casal de 2, vai ser um casal de 3 ou de 4, se for o óvulo e o espermatozoide que não estão ali. Então, nós estamos pontuando o que existe na adoção e como que fica o campo da pessoa adotada e da pessoa de que vai adotar. Nós não estamos falando se é certo ou errado, ou se é ruim ou bom. Agora, é raro uma pessoa adotiva... Eu trabalho há 19 anos com isso. Eu não conheço nenhum filho adotivo que deixou de se boicotar em algum ponto. Os biológicos também se boicotam? Sim. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, adotadas, que são uma médica, por exemplo, que ela tem 3 especialidades. Quando ela se casou, para conseguir engravidar do marido, ela teve que fazer uma inseminação, mesmo sem ela ter problema, e ele também, porque ela não conseguiu ter relação com ele. E a família biológica não sabia disso, não. Quem sabe disso é constelador. Por quê? Por causa do jeito que a mãe biológica engravidou. E depois, outro dia ela me ligou que estava ganhando R$ 1.500 por mês e não consegue emprego nenhum. Então, ela foi bem-sucedida para os pais, mas ela está se boicotando. Como é que a gente vai saber que emaranhamento é esse se a gente não sabe nada dos pais dela? Então, nós estamos levantando isso, assim como a gente levanta as questões dos filhos biológicos em todas as aulas. Tá bom? Bom, a questão é, os pais adotivos precisam guardar as consequências da adoção. Assim como os biológicos, todos. E se ele arca com as consequências, está tudo bem. Posso ter problema com você, meu filho, mesmo te adotando, e carrega as consequências. Tá bom, né? Muito bem, gente. Queremos finalizar aqui. Muito obrigado a vocês. Nós vamos marcar daqui 15 dias a reunião novamente, né? Provavelmente já deve estar... Eu tenho feeling de que a nossa aula em maio acontecerá normalmente, apesar de eu ter... Sim. Eu sou 0,001 e o resto todo fala que não vai ter, mas eu acho que vai. E declaro publicamente, no como eu final sempre... de maio,
acredito que o nosso grupo... Agora, eu acho que, assim, o nosso grupo de estudo deveria, já que ele acontece de 15 em 15 dias, eu vou propor, quando a gente estiver junto, ser uma vez ao vivo e uma vez online, por causa dos alunos de fora, já que esse sistema aqui a gente viu que deu muito certo, porque o Zoom não estava dando. Assim, Sim. todos têm possibilidade, tanto de ver a gente, quem estiver aqui, eu já me propus fazer estudo de quem mora fora se chegar na quinta, quanto de quem nunca pode vir de fazer online, tá? O que vocês acham? Vocês estão de fora. Dora, Rosa, o que vocês acham de fazer desse jeito para vocês acompanharem? Eu acho que até para nós que estamos aqui... Para mim é ótimo, porque eu tenho a oportunidade de acompanhar. Complicado é fazer demonstração, exercício de percepção com gente assim que a gente não está vendo. A teoria é bom. Para as meninas que moram de fora, talvez o que a gente vai fazer presencial, talvez usando isso aqui, a gente pode mandar imagens para elas do exercício, né? Por isso que eu acho que tem que revezar, uma vez ao vivo e uma vez assim, porque quando a gente faz ao vivo, a gente faz os exercícios e eles assistem, podemos colocá-las olhando, mas eu acho que a gente tem que se encontrar, porque vocês têm que desenvolver a percepção de vocês, gente. Eu consigo demonstrar isso por foto, por vídeo, mas experimentar, colocar a pessoa lá para ela perceber ao vivo é importante. Quem de fora que está? Rosa e quem mais? A Ingrid. A Dora está aí? Só eu. Hã? Quem de fora? A Ingrid entrou, acho, e saiu. Teve gente que entrou e saiu, mas aí não... Eu também. E também outra coisa, gente. Não, Márcia, eu tô aqui. Tá vendo? A gente também avisou hoje, gente, que se a gente agendar tudo previamente vocês não, todo mundo vai comparecer. A gente só tem feriado. Dá um alô cada um, que é de fora. Oi, eu tô aqui, Márcia. Oi. Cadê? Agora o pessoal não falou. Isabela também, de fora. Ótimo. Oi, gente. Oi. Quem está falando aí? Séria. Falou oi. Sim. Oi. Oi, eu também tô aqui, gente. Também sou de fora. Eu nunca tenho compartilhado. Tem que ser assim. É, né? Quem mais? Gente, no histórico lá dá para ver todo mundo que foi. A minha proposta é de que a gente faça um calendário, publique para vocês, eu, César, a Maiuí, o Samuel, que está ajudando, porque aí, avisando previamente, vocês podem se programar. Hoje deu muito certo porque é feriado, e a gente quis experimentar exatamente por isso. Porque era uma coisa informal, e todo mundo sabia que a gente estava fazendo uma experiência. Como deu certo, a gente pode colocar isso em datas próprias para vocês se organizarem, tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Boa tarde. Beijo. Até mais. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Obrigada. Fizemos 1h15. Eu acho que vai dar certo.